Livro de Neemias, capítulo 3, eu vou fazer a leitura do capítulo todo, ele tem 32 versículos. Meus irmãos, alguns comentaristas neste livro chegaram a pular o capítulo 3 e dar sequência ao capítulo 4. Mas nós não vamos pular o capítulo 3, e vocês verão que há alguns princípios necessários para nós. Afinal de contas, essa é a palavra de Deus. Eu não sei se nas suas devocionais, quando você leu o livro de Neemias, chegou no 3, diante de tantos detalhes, nomes, especialmente os detalhes da extensão desse muro, os grupos, mais de 40 grupos de pessoas, e nomes detalhados. Eu não sei se você já fez isso, pulou e continuou a leitura do capítulo 4. Nós não vamos fazer isso, e eu gostaria que você tivesse a paciência de me ouvir lendo esse capítulo todo. Se você quiser acompanhar com a sua versão, faça isso, ou se você quiser apenas ouvir, porque essa é a palavra inspirada. Se o Deus dessa palavra, cujo nós abrimos aqui nesse culto de abertura, na liturgia de abertura, trazendo a nossa memória da reforma, que nós precisamos somente pelas escrituras, cada vírgula, cada ponto desse livro é sagrado, assim como Jesus disse que nada iria passar, tudo iria se cumprir. Então eu gostaria que você não, por mais difícil que seja, não menosprezasse a palavra de Deus. E que quando nós, como cristãos reformados que somos, a pregação da palavra, o culto da palavra, inclui a leitura da palavra. Eu não sei se vocês já perceberam, nós lemos a palavra, explicamos a palavra e aplicamos a palavra. Do contrário, nós não estaríamos fazendo de maneira que honrasse o Deus da palavra. Então eu gostaria que você ouvisse ou acompanhasse a leitura de todo esse capítulo 3. E para ajudar vocês na compreensão, eu trouxe essa imagem. Você pode perceber que esse quase um retangular são os muros atuais da Jerusalém de hoje. E se você perceber esse desenho aqui, na vertical, é os muros na época de Neemias. E à medida que eu for lendo, vocês vão perceber esse detalhe. Percebem as setas? As setas aqui no sentido anti-horário. À medida que eu for lendo, vocês vão ver a porta das ovelhas, a porta do peixe e por assim diante. Então você pode olhar também a figura e acompanhar enquanto eu leio, para que isso também ajude você na compreensão desse texto, que eu acredito que no final você nunca mais vai pulá-lo. Nenhuma parte das escrituras, por mais difícil que seja ler, entender, até alguns nomes difíceis de pronunciar, mas você vai entesourar, você vai valorizar o texto sagrado. Então vamos à leitura da palavra de Deus, ainda sentados, ouçam comigo. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta de Saná foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Merenote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos do seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo,
Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Atos, filho de Azabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assubi, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho, e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e a colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu e a colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Verso 22. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os seus servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala, acima da esquina, e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Eu não sei se vocês perceberam, mas a reconstrução começou na porta das ovelhas, sentido anti-horário, e terminou na porta das ovelhas. Primeiro versículo, nós vemos, antes de entrar nos pormenores de alguns versículos deste capítulo todo, nós não sabemos como Neemias organizou isso tudo. Mais de 40 grupos de pessoas
E eu não sei se vocês perceberam a quantidade de detalhes que ele faz questão de registrar. Nomes, trechos, nome das portas, nome das torres, os grupos de pessoas, de onde eles vieram. Sem dúvida, meus irmãos, o trabalho que foi organizar pessoas tão diversas, um trabalho tão extenso, de quase 4 quilômetros de extensão, poucas pessoas, o tempo, sem contar que nós vamos ver debaixo de pressão inimiga, nós não sabemos o trabalho que deu para Neemias organizar todo esse grupo, todas as pessoas. Mas olha que interessante o primeiro versículo, só um detalhe, mais um detalhe, nós não temos aqui os pormenores de todas as pessoas. Neemias faz uma seleção minuciosa de quem ele vai registrar e por que ele vai registrar, e não é à toa que ele começa no primeiro versículo dizendo que o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho na reconstrução na Porta das Ovelhas. Ele quer começar com a pessoa mais importante, o sumo sacerdote e os seus colegas sacerdotes, e ele começa dizendo que eles começaram o trabalho na Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas, ela era próxima ao templo. Eu não sei se você conseguiu associar o porquê da Porta das Ovelhas próxima do templo, porque era exatamente onde os animais entravam para ser sacrificado, e era estratégico que era essa porta próxima do templo, onde acontecia os sacrifícios. Eu não sei se você percebeu, mas eu gostaria de destacar algumas repetições no texto. Uma delas é a palavra, na verdade o verbo reparos, ou contextualizando para hoje, dia 31 de outubro, reforma. Outra palavra, do seu lado ou ao lado de. Outra expressão que repetiu muito também desde o versículo 3, que foi: eles puseram batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Eu gostaria de destacar essas repetições, tanto esse verbo quanto essas frases e algumas aplicações para nós nesse texto tão rico. Então, lembrando que Neemias não faz aqui, embora esse texto tão detalhado, ele não faz aqui menção de todos os envolvidos, mas ele faz questão e tem um propósito porque dessa lista, especialmente dos nomes, e também os trechos durante a extensão daquela muralha, que ele faz questão de dizer não só as pessoas, mas o que eles fizeram e onde fizeram. Olha comigo o versículo 4. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Aí começa a primeira frase, depois dos reparos: ao seu lado. Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. Essa palavra, esse verbo, reparos, se você chegar em casa e marcar todas as vezes que ele aparece, no mínimo você vai encontrar na sua tradução 35 vezes. Nós temos 32 versículos lidos, e nós temos mais repetições desse verbo do que a quantidade de versículos, 35 vezes. Essa palavra no original significa, o reparo aqui, como eu quis contextualizar, a reforma, significa no original tornar firme ou forte. Assim como Lutero, ele fez a reforma, ou seja, ele foi um dos precursores da reforma, porque ele queria tornar forte a igreja de Cristo Jesus. E uma igreja só é forte quando ela volta à sua essência. Aonde? As Sagradas Escrituras. Um dos primeiros solas das 5, somente as Escrituras. Neemias aqui, ao usar essa palavra reparo, ele não estava construindo os muros, não é verdade? Ele estava reconstruindo. Assim como a igreja na época de Lutero, ela tinha um fundamento que era Cristo Jesus, a pedra angular e os apóstolos. Ele queria fazer com que fosse reconstruído de novo sobre aquela base. Ele não estava trazendo nada de novo, ele simplesmente queria voltar à essência do que é ser igreja. E aqui Neemias, nessa reconstrução, ele não quer uma solução rápida, ele quer reconstruir aquela muralha de maneira zelosa, de maneira que ela pudesse ser firme, forte, usando, detalhe, tirando
em meio àquele matagal, tirando aquelas pedras que havia servido para um propósito pelo qual elas existiam, e reconstruindo novamente ao redor daquela cidade. E olha o versículo 20, acerca desse verbo, do reparos, voltado para uma pessoa, que é Baruque. Olha comigo o versículo 20. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Esse reparou está junto com essa palavra zelo. Baruque, ele repara com zelo. Então, talvez na sua versão vai estar escrito com grande ardor. O que Baruque estava reconstruindo daquele trecho que ele era responsável com grande zelo? A palavra significa queimar ou brilhar. Em outras palavras, meus irmãos, Baruque estava gastando energia, queimando a sua energia, dando o melhor que ele tinha em reparar aquele trecho. Observe, não são muitas pessoas, por mais extensa que essa lista pareça, mas não são, pela proporção do tamanho daquela reforma. São poucos, mas esses poucos dão o suor, eles dão o sangue pela causa, eles dão o melhor que eles têm. E Baruque faz com zelo. Me lembra Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o que as suas mãos estiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Aquilo que vier para suas mãos para ser feito, faça com toda a sua força, porque depois que você morrer, não precisa mais, não faz mais sentido. No verso seguinte, olha o que nós vemos no versículo 5, seguinte ao 4, onde primeiramente aparece reparos. Olha o versículo 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Neemias nos diz que este trecho, aqui no versículo 5, foram homens de Tecoa. Tecoa era uma cidade a mais de 20 quilômetros de Jerusalém. Não só de Tecoa, mas de outras localidades também vieram para ajudar na reconstrução daqueles muros, daquela muralha. Até homens de Jericó. Mas é interessante que, associado a esses homens que vieram de mais de 20 quilômetros de distância para se envolver numa obra de restauração ou de reconstrução, observe no versículo 27, como não só esses homens de Tecoa vêm para ajudar, mas eles não fazem só um trecho, eles fazem 2 trechos. Olha o verso 27, depois dele os homens de Tecoa, de novo, nós vimos isso no versículo 5, agora o verso 27, depois dele os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Poucas pessoas, até mesmo de fora, vieram, não só como Baruque, todos zelosos pela reconstrução. Gente de fora vem, e não só para fazer um pedaço, pronto, nós já andamos o suficiente até aqui, já fizemos o suficiente. Não, eles vão reparar de novo. E olha só, Neemias faz questão de colocar na continuidade desse versículo 5, acerca dos nobres da cidade de Tecoa. Olha comigo o que ele diz na segunda parte do versículo 5. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Os nobres, os ricos, eles não quiseram se envolver. Vocês vão até Jerusalém e ajudem naquela reconstrução, mas nós não vamos. E eu me perguntei, por que eles não se envolveram? E eu vou dizer aqui um trecho na Bíblia de Estudo de MacArthur. Ele diz o seguinte: a razão pelo qual esses nobres não se envolveram, não saíram de Tecoa junto com aqueles outros homens. Ele diz o seguinte, abre aspas, além de pura preguiça dos ricos, era que esses nobres estavam comprometidos com Tobias,
em troca de ganho pessoal. Fecha aspas. Nós vamos ver isso no capítulo 6. Por que esses nobres não foram? Por causa, além da preguiça, como MacArthur menciona, esse ganho pessoal. O mesmo Tobias, que nós vamos ver no início do capítulo seguinte, capítulo 4, de novo, vem para atacar aqueles homens e mulheres envolvidos naquela reconstrução. Mas, meus irmãos, para a vergonha desses nobres de Tecoa, olha comigo, o versículo 18 e 24, para a vergonha desses nobres, versos 18 e 24. 18. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estava sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Para aí, aqui nós vemos um dos governadores com a mão na massa, ajudando nos reparos, esse Binui. Mas não para aí, olha o verso 24. Depois dele, Binui, de novo Binui, assim como os homens de Tecoa, de novo, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E não para por aí, para a vergonha dos nobres, olha comigo o que acontece no versículo 12, onde outro governador, na companhia de quem faz o reparo? Olha comigo no versículo 12. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de quem? De suas filhas. Até as mulheres entraram na dança, por assim dizer. Não só um governador, mas as suas filhas se engajaram na reconstrução daquela muralha. Meus irmãos, eu queria deixar aqui um princípio. Acredito eu, que eu posso tirar desse texto e vou ser fiel a esse texto. O princípio de que se você está na igreja e não ajuda, fica tranquilo, se você quiser continuar não ajudando, porque Deus levanta outras pessoas de fora para fazer o trabalho. A vergonha vai ser sua, de não se envolver na obra do Senhor. E às vezes as pessoas, não sei se você já ouviu dizer isso, se você não delegar, as pessoas não vão fazer, você vai continuar fazendo sozinho. Meus irmãos, Neemias delegou aqui, ele nos dá esse exemplo, ele delega, e nós vamos ver, embora não mencionado aqui, eu vou trazer esse pormenor, que a gente não vê o nome dele mencionado, no capítulo 4 ele também mete a mão na massa. Mas, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque se os outros não fazem, não significa que você tem que parar de fazer o que você está fazendo. Pelo contrário, invista, continua zeloso pela obra do Senhor, porque a obra que nós fazemos no Senhor não é em vão. E deixa eu te dizer uma coisa, se você vier a estar cansado, exausto, porque você investiu da maneira com que você entende que Deus quis que você investisse seu suor, sua força, sua saúde, acredite, não vai ser desperdiçado. Mesmo que ninguém ao seu redor faça nada, permaneça fazendo, porque Deus vai tocar no coração de quem quer que Ele quiser tocar, para te ajudar nessa obra, que Ele é o maior interessado. Meus irmãos, Jesus estava tão cansado, tão exausto, que Ele dormiu em meio a uma tempestade. Nós podemos olhar para Jesus e dizer que Ele era um workaholic? Workaholic é uma palavra como se fosse alguém viciado no trabalho, e ele é tão viciado no trabalho que ele não só sacrifica todos ao seu redor, mas sacrifica a sua própria saúde, e ele fica doente na cama. Jesus não era um desses. Se você um dia ficar na cama, de cansaço, de exaustão, porque você investiu no reino de Deus, crendo que era da vontade dele que você fez, acredite, não vai ser desperdiçado, porque nenhuma vida é desperdiçada quando nós investimos da maneira com que Deus quer que investimos, da forma com que Ele quer que nós façamos, mesmo que ninguém se envolva com a obra. E eu quero gastar minha juventude, gastar minha idade ou minha velhice, investindo no reino de Deus, mesmo que isso me coloque na cama, porque eu tenho certeza que não foi em vão, porque a obra no Senhor, não em mim, não para mim, mas no Senhor, não é em vão.
Enquanto nós labutamos, nós trabalhamos, nós também oramos. Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, olha o que ele diz. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sempre foi, meus irmãos, sempre foi poucos os trabalhadores. Não se surpreenda. Aqui nós estamos vendo uma lista de poucos, mas isso não nos leva a trabalharmos sozinhos com a nossa boca fechada. Nós clamamos e clamamos ao Senhor dessa seara, e Ele continua: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eu acredito que quando Neemias, enquanto ele orava naquela inspeção daquela muralha, eu acredito que ele estava orando: Senhor, a obra é grande demais, manda trabalhadores, eu preciso de pessoas. Imagina Neemias olhando nos portões queimados de Jerusalém sobre ruínas e vendo aquele grupo de homens de Tecoa, de Jericó e de outras regiões. Imagina a alegria de Neemias, e Deus mais uma vez colocando no coração dele: Neemias, eu te chamei para essa obra, você não está sozinho, simplesmente confie. Eu não preciso de muitos, porque quando é muitos, a glória é para os muitos. Eu sempre vou usar poucos, para que a glória no final seja minha, assim como ele fez com Gideão. Gideão, 300 é suficiente, não é 30 mil, porque no fim a glória é minha. A revitalização da nossa igreja pode acontecer com os poucos, poucos comprometidos, com zelo como Baruque, poucos dispostos a usar os seus dons e talentos, como nós cantamos aqui, para que bendito seja o Cordeiro. E enquanto esses poucos trabalham, nós também oramos e clamamos: manda trabalhadores, Senhor, envia trabalhadores. O teu filho nos deu essa ordem, nós queremos obedecer. E é interessante, Jesus fala da seara, tem uma seara pronta para colher. Você nem precisa plantar e nem regar, já está pronta para colher. Só que nós precisamos de mais trabalhadores. E não se incomode se os nobres não queiram se envolver. Independente da motivação deles, continue. Mais um detalhe importante que Neemias faz questão de registrar. Olha comigo o versículo 7. Não sei se você percebeu o que está acontecendo no versículo 7. No trecho seguinte, os separos foram feitos por Malatias de Gibeon e Jadon de Merenote, homens de Gibeon de Mispá. Olha só, outras localidades que vieram para somar nesse trabalho. Localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Quem era o governador da província do Trans-Eufrates? Tobias. O mesmo Tobias que, quando o povo atendeu aquele chamado de Neemias, a reconstrução, para não permanecermos na vergonha que nós estamos, foi lá amedrontá-los, com aquele papo furado de que eles estavam se rebelando contra o imperador. E olha que interessante, não só pessoas saíram de lá para somar, assim como eles estavam fazendo uma área que era debaixo de solo, ou melhor dizendo, em solo inimigo. Meus irmãos, mais um princípio que eu acredito que nós podemos tirar aqui: nós estamos trabalhando em solo inimigo. A Bíblia é clara em nos dizer que, mesmo de maneira temporária, o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. O mundo jaz o maligno. Mas não se esqueça, mesmo sendo derrotado, porque agora ele não pode mais cegar a mente das pessoas, porque o Evangelho, graças à obra de Jesus, na sua vida, morte e ressurreição, graças a isso, o cavalo branco de Apocalipse, ou seja, o Evangelho tem iluminado e brilhado na mente e nos corações. O diabo não tem mais esse poder de aprisioná-los mais, mas mesmo assim nós não podemos subestimá-los. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo.
Ele vai fazer o possível, não só atacando de maneira externa, mas também dentro da própria igreja. Nós vamos ver que Neemias enfrenta inimigos externos e internos, e é por isso que nós precisamos vigiar e orar constantemente, como nós cantamos, não é verdade? A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E eu gostaria de encerrar destacando essa frase seguinte, logo depois que apareceu esse reparos, esse verbo, que é ao seu lado. Ela vai aparecer 2 vezes no versículo 4, vai aparecer no versículo 8, no 10, no 19, no 23, no 29 e no 30. Ao seu lado, ao seu lado. Nessa frase, nós vemos a unidade dessas pessoas, o ombro a ombro, essa unidade na diversidade. Sacerdotes, levitas, perfumistas, ourives, homens, mulheres e até pessoas de outras regiões, juntas, lado a lado, ombro a ombro, todas as pessoas diferentes, pessoas com personalidades diferentes, pessoas com dons diferentes, juntas na mesma causa, ao reparo daquela muralha, todas unidas, todas com o mesmo alvo, sacrificando questões pessoais para a causa muito maior do que elas mesmas. E eu pergunto para vocês, essa não seria uma bela imagem da igreja de Jesus? Jesus é o único que pode fazer com que pessoas diferentes, com personalidades diferentes, dons diferentes, trabalhem por uma causa comum. Efésios 4, verso 4 a 6, Paulo vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Meus irmãos, em Cristo somos santificados. Em Cristo todos temos dons para a edificação da sua igreja. Você tem dons. O Espírito Santo não te chamou para ficar à toa. Você tem um serviço, um propósito pelo qual foi criado, igual nós vimos hoje na EBD de manhã. E o serviço, meus irmãos, não se resume nessas 4 paredes. Nós viemos aqui para sermos edificados, para cultuar e saímos para servir. Nós edificamos aqui o corpo, a igreja, para edificar e restaurar as muralhas da nossa sociedade, aonde quer que Deus te colocou, seja naquilo com que Ele te fez e te deu para fazer. Não sei se perceberam, mas todos os nomes listados aqui, nós não vemos o nome de Neemias, não é verdade? E como eu disse no começo, sem dúvida, foi um trabalho enorme para aquele copeiro, que acredito que não era musculoso pela função que ele tinha, então ele não tinha condição de levantar muita pedra, embora no capítulo 4 ele vai colocar a mão na massa, mas ele organiza essas pessoas. Não sei quanto tempo levou para ele fazer esse trabalho, essa maestria de colocar pessoas diferentes, com essa ombro a ombro, trabalhando de maneira zelosa, e nós vamos ver mesmo debaixo de ataque. E é interessante que ele mantém o seu nome fora dessa lista, e ele faz algo que nós, ou você que assume posição de liderança, deve cultivar, que é a virtude da humildade. Humildade. Perguntaram a Lutero qual foi o segredo da reforma protestante. Ele humildemente respondeu, abre aspas:
Eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. A palavra fez tudo. Fecha aspas. Neemias, como eu disse, ele começou pela porta das ovelhas, não foi por acaso. A porta das ovelhas, assim como os animais entravam por ela, sem dúvida entravam as ovelhas, por isso que chama porta das ovelhas. Sem dúvidas aponta para quem, meus irmãos? O Cordeiro, a palavra encarnada. Assim como Neemias começa essa construção na porta das ovelhas, ele faz questão de terminar lá. A parte do sacrifício de Jesus, não teríamos nada eterno, muito menos satisfatório. Ele merece tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada que existe poderia ter sido criado se não fosse por Ele e para Ele todas as coisas. Cristo tem a supremacia. E eu vou encerrar com as palavras de um pastor, que ele faz algo muito belo nessa segunda expressão. No versículo 3 nós vamos essa repetição que eu mencionei. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Se você olhar o primeiro versículo, nós vamos ver uma palavra que não tem nos outros, que é consagraram. Ou seja, eles dedicaram aquele começo ao Senhor. E nesse mesmo versículo você não vai ver nem trancas e nem ferrolho. E olha o que esse pastor vai dizer de maneira tão bela acerca das portas, os ferrolhos e as trancas. Ele vai dizer o seguinte em relação a Jesus. Ele vai dizer o seguinte: nada é dito sobre as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar, pois o caminho nunca está fechado para o pecador perdido que deseja ir ao Salvador. É por isso que nós não vamos ver isso nesse primeiro versículo, porque nada está fechado ao pecador que é atraído ao Salvador. E que assim seja, meus irmãos, que sejamos essa igreja. Não importa o número, Deus nunca precisou de muitos. Talvez 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para uma multidão de mais de 20 mil pessoas? Depende aonde você coloca, nas mãos de quem você coloca o que parece ser tão pouco, porque aí sim, a diferença é nas mãos de quem nós colocamos. Que o Senhor nos ajude, que a nossa vida seja esse pouco, mas que Deus pode fazer muito, para a glória dEle, te usando, não só aqui, mas aonde quer que Ele te colocar. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esses detalhes tão ricos, e acima de tudo inspirado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos que a nossa igreja nunca seja uma igreja enganada pelo inimigo, onde nós venhamos a colocar os olhos onde o Senhor não coloca, que é nos números. Em nenhum lugar das Escrituras o Senhor está preocupado com números, porque isso não é importante para o Senhor. Sem dúvidas, quando nós pregamos a Tua palavra, quando nós ensinamos a Tua palavra, sem dúvidas os frutos virão, mas não compete a nós manipularmos nada, muito menos convencer pecadores, porque isso é só o Teu Espírito Santo que pode fazer. A nós compete exclusivamente a nossa fidelidade, e nós oramos que sejamos fiéis nessa revitalização dessa igreja, que sejamos fiéis quanto à pregação, o ensino das Sagradas Escrituras, que sejamos fiéis ao compartilhar esse evangelho poderoso, que ainda salva pecadores. Pai, que a nossa igreja venha dar frutos, e frutos que condizem com a eternidade. Pai, que sejamos um povo que soe, um povo que invista o melhor que eles têm, não só financeiramente, mas a saúde, os dons, porque tudo é Teu, Senhor. Tudo isso é um ato de adoração, porque o Senhor merece. Faça de novo, Pai, essa reforma nas nossas vidas, para que seja tão somente as Escrituras
pela fé, na graça, por Cristo, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. No nome precioso de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém.